Borboletas, joaninhas, tatuzinhos. O Arte e Letra hoje faz um passeio infantil pelo mundo dos bichinhos do jardim e pode ser divertido. O Arte e Letra volta já. Olá, eu recebo Humberto Conzo Júnior e Bernardita Huarte, autor e ilustradora do livro Descobrindo os Bichos do Jardim. Que bom tê-los aqui conosco. Humberto, como é que você teve a ideia de produzir este livro, Descobrindo os Bichos do Jardim? Bom, eu já tinha publicado livro infantil antes, né? E eu, desde pequeno, eu sempre gostei de brincar com inseto. Você gostava de brincar? Gostava, eu lembro de 3, 4 anos. Sem medo, assim, eu lembro no quintal, minha casa tinha quintal, eu lembro de brincar com formiguinha e via aparecer lagartinho, sempre, Joaninho, eu adorava brincar com Joaninha, sempre gostei, né? Desde pequenininho. E agora, eu tenho filhos, né? Eu tenho uma menina de 8 e um menino de 4. E também sempre brincando com eles no jardim, no jardim do nosso prédio, a gente descia, via os bichinhos que tinha. E eles também gostavam de tatu-bola, Joaninha, né? E até que um dia eu falei para minha filha, um dia eu vou escrever um livro sobre os bichos do jardim. Aí ela gostou da ideia. Aí fui pesquisar para ver se já tinha alguma coisa, né, com esse tema, e tinha super pouco material, né? Então achei que a ideia era interessante e comecei a pesquisar mais a fundo, né? E ficou interessantíssimo. Você é biólogo, não é? Historiador. Como é que você adaptou a linguagem científica sobre os bichos, né, sobre os insetos, para que as crianças compreendessem isso? Isso é um aprendizado constante, né? Cada texto que eu vou escrever tem um desafio. A gente pensa, poxa, como que eu vou falar isso, né, numa linguagem que as crianças entendam, né? Consigam compreender, né? Porque na faculdade a gente tem uma formação científica, então eu estava acostumado a escrever mais texto científico, a pensar, e aí tem que adaptar completamente a linguagem. E aí tanto que nem nesse livro, você tem um termo que nem hermafrodita. As minhocas são hermafroditas. Poxa, como que eu vou explicar isso para as crianças, né? Então, hermafrodita, elas são macho e fêmea ao mesmo tempo. Então, você já tirou o termo hermafrodita. Você tem que tirar, tem que tentar explicar de uma forma que seja do linguajar delas. Pela criança. Você conseguiu, porque as crianças, aqueles que não sabem ler, quando a gente lê e eu leio para os meus netos, né? Eles entendiam perfeitamente tudo. No início do livro, foi uma ideia brilhante, não sei se ideia sua, se ideia da ilustradora, da Bernardita, mas vocês apresentam duas mãozinhas, né? Uma mãozinha verde, num círculo, e uma mãozinha vermelha cortada, né? Que dá a impressão, assim, parece uma sinalização de trânsito, né? Qual é o significado disso? Então, essa foi a ideia da Bernardita, né? Ela que veio com essa ideia e, nossa, de pronto, né, todo mundo adorou, a gente gostou. E é um detalhe que todo mundo observa, todo mundo comenta, porque o livro, assim, é destinado até a criança bem pequena, né? Então, esse ficou mostrando claramente para a criança o bichinho que ela pode mexer, o bichinho que não pode. Então, e criança pequena, eu testei isso com os meus lá. Com 2 anos, ele já a criança mostra já identifica. A mãozinha verde, esse pode pôr a mão. A vermelha, este não pode pôr a mão. Mesmo que ela não saiba ler, que ela esteja só vendo as figuras, ela já vai saber que identificar o bichinho com saber se ela pode mexer ou se ela não pode. Humberto, esse livro é para crianças que moram em apartamentos, né? A maioria das nossas crianças urbanas, né? Ou da cidade. Eles conhecem a maioria desses bichos? Você conseguiu perceber isto? Ou são bichos desconhecidos deles? Eu acho que, assim, a maioria até que eu acho que é conhecido, uma espécie ou outra. Alguns não vão conhecer alguns bichos e a ideia do livro é justamente isso, é apresentar esses bichos para as crianças. Até na seleção dos bichos que eu escolhi para pôr no livro, eu pensei nisso. O que é mais comum a gente encontrar até nas grandes cidades, né? Então, por exemplo, o bicho-pau ficou de fora.
É um bicho muito mais difícil da gente ver aqui, muito mais críptico também, ele fica escondido, camuflado, né? E então acabei deixando de fora. Então, mesmo assim, entraram alguns bichos não tão comuns, como o louva-a-Deus, também é difícil de ver, que entrou, mas por outros aspectos, né? Mas bichos como toda criança já viu borboleta, já viu Sim, a joaninha. se deixam mexer na terra, já pode ter visto minhoca, né? Se viaja por o interior, vai ver vagalume, né? Então libélula, abelha, né? Abelha toda criança até tem. E alguns que eles não conhecem, né? Você os que não conhecem vai ficar sabendo, vai às vezes ver num jardim e já vai identificar e saber o que é. Existem outros livros infantis que mostram, por exemplo, os bichos da fazenda, né? Para que a criança saiba de onde vêm os ovos, de onde vem o leite, porque senão há crianças que pensam que o leite dá na caixinha, não é? As crianças da cidade. O seu livro tem também essa ideia de educativa, de mostrar quais são esses bichos, quais que a criança pode manusear, o que não pode, quais são os riscos que ela corre. Sim. Então, é justamente isso. A ideia é, primeiro, incentivar que as crianças se aventurem no jardim, que elas olhem com um olhar investigativo, que elas procurem os bichinhos e que observem o comportamento deles e vejam onde eles se escondem, o que eles fazem. Sem medo, não é? Sem medo. Sem então, medo. E sabendo o que é arriscar, o que tem que ter medo, né? O que tem que ter cuidado e o que não tem. O que você pode brincar pode mexer. Naturalmente. Porque a criança, por exemplo, o meu filho de 4 anos já chegou a ver barata na rua e querer pegar a barata para brincar. Falar, posso pegar na mão? Então, alguns bichos... Assim, a criança não tem esse medo instintivo, essa né? noção do que é que pode esse medo ocasionar. vai sendo criado ao longo da vida. Então, você fez alguns testes com as crianças para eles perderem o medo ou não? Você tem algum acontecimento assim em relação ao... Então, assim, os meus filhos, a mãe e o pai são biólogos, então desde pequeno estão acostumados a mexer com isso. Mas eu sempre convivi com bastante criança e sei que se os pais não botarem medo demais, elas têm a curiosidade. A criança é muito curiosa e vai sempre se interessar pelos bichinhos, né? Então, não fiz nenhum trabalho de experiência voltado só para fazer o livro, mas vinha observando ao longo da vida inteira, sempre olhando isso, né? Eu tenho que meu filho, outro dia a gente estava num hotel e ele encontrou uma libélula caída na água, né, da piscina, e achou que ela estava morta, né? Aí ele, pai, posso pegar? Aí eu, não, vamos pegar e tirar ela d'água então. Aí ele pegou com as 2 mãozinhas, pegou ela, pôs na beira da piscina. E aí ela, aos poucos, ele achou que ela estava morta, mas de repente ela começou a se mexer, chacoalhar um pouco as asinhas. Ele ficou animadíssimo que ela estava viva, né? Ai, pai, ela está viva, ela está viva. Aí ela foi secando, deu uns 2 minutos, ela saiu voando. E ele ficou encantado, ele falou, ai, pai, eu salvei ela, eu salvei a vida dela. Ele começou a dar tchau, libélula, tchau. Que lindo. E essa era uma dos bichos que a gente não ia colocar mãozinha, porque ninguém vai conseguir pegar numa libélula. Porque ela é tão ágil, ela é tão A fininha. gente achou que essa ninguém ia conseguir nem pegar, nem não pegar. Não tinha Tava como neutra. Não estava nem... E aí vocês deixaram com a mãozinha de que pode tocar na libélula. Não é um bicho né? perigoso, né? Não, é um bicho perigoso. difícil de você ter esse contato tão próximo. Algumas, por exemplo, não são perigosas como a borboleta, mas ela é muito frágil, né? Então, se você tocar na asa, acontecer alguma coisa, ela perde o equilíbrio dela. A preocupação era até isso, assim, não só mostrar para as crianças o que é perigoso para ela, mas também ensinar ela a respeitar os bichinhos, né? A não pegar, porque criança às vezes quer pegar, quer levar para casa, machuca, vai criar em casa, quer enfiar numa caixinha e levar para casa, e o bicho vai morrer lá, né? E a borboleta, por exemplo, eu quando era pequeno até pegava muita borboleta, chegava a pegar, mas a borboleta ela tem escamas nas asas, né? Que fica um pozinho no dedo e isso pode irritar a pele, o olho, se a criança põe a mão no olho, isso pode dar uma irritação séria. A preocupação maior da gente é o olho, né? Que eles passem a mão no olho. Você tem aí, você traz no livro joaninhas, tatuzinhos, não é? A libélula, que não assustam, as crianças até gostam de mexer. Mas como é que você fez para convencer as crianças, por exemplo, que o besouro, que não é um bicho assim tão atraente, né? E que ele pode, inclusive, mexer com o besouro e que o besouro não lhe faz nada, porque ele não atrai
a parte física dele não atrai e o ruído que ele faz, né? As crianças se assustam um pouco com ele, né? Assim, besouro, assim, se você for pensar que a joaninha é um tipo de besouro. Então, a joaninha já é um besouro que as crianças não gostam por natureza. Porque ela é pequenininha, ela é redondinha, ela tem pintinhas, né? E antigamente, hoje em dia é difícil, mas antigamente, eu lembro o meu padrasto falava que ele pegava besouro, esses besouros maiores, né? Você trouxe esses besourinhos esses besourões, eles amarravam caixinha de fósforo atrás para o bicho sair andando, carregando como se fosse uma carroça, né? Olha. Então, pelo menos antigamente... Medo, né? E sem medo. As crianças brincavam com besouro. Alguns outros bichos, realmente, as crianças têm mais medo, como a abelha, né? A aranha. Aranha, eles então, têm medo. E são bichos que é até interessante que elas tenham medo mesmo, né? Pelo risco, então, né? Então, no livro, o que eu quero, assim, que as crianças saibam os bichos... Possam perder o medo daqueles que realmente não têm perigo nenhum e se aventurem a conhecer melhor, né? Mas também ficar alerta com os que são perigosos, né? A abelha, a vespa, né? A vespa. São bichos que... Você apresenta no livro 2 que não sei se todas as crianças e nem os adultos conseguiriam conhecer ou fazer a distinção, que é o piolho de cobra e a centopeia. E eles são muito semelhantes, né? Quer dizer, para nós leigos, né? Eles são muito semelhantes. Você percebe, as crianças têm medo mesmo desses bichinhos, elas não mexem. Você aqui mostra que está com a mãozinha, né, proibindo tocar. A lacraia, que é um bicho mais rápido, a lacraia que é a centopeia, né? É um bicho mais rápido e mais agressivo. Realmente, quando a criança vê, elas nem tentam mexer e o bicho também vai se esconder. Piolho de cobra já é um bicho mais devagar, mais um bicho parado que as crianças até podem querer pegar, né? O problema é que ele solta uma substância que vai deixar um cheiro ruim na mão, uma substância de enxofre, pode até deixar manchado. Então, a gente instrui a não pegar, né? Muita gente realmente confunde, acha que é tudo a mesma coisa. Você trouxe aí, né? Eu lembro o editor até, ele me falou uma vez, quando a gente estava fazendo o livro, ele falou, essa semana fui num parque, até queria já estar com o seu livro na mão para poder identificar os bichos, né? Então, que nem a gente tem aqui o piolho de cobra, né? Então, você vê que ele é mais roliço, né? Ele é roliço e a diferença técnica deles é que ele tem todo o corpo segmentado por anéis, mas de cada anelzinho saem 2 pares de patas. Né? Então, eles têm muitas patas. Chegam até cerca de 700 patas. Nossa, né? deixa eu ver. A lacraia, você vê, ela já é mais achatada. Que é o piolho de cobra. Não, o piolho de cobra é esse. A lacraia é a centopeia. A lacraia é a centopeia, que é essa. Você vê que ela também é segmentada, mas ela é mais achatada, né? Ela não é tão roliça quanto o piolho de cobra. Vendo assim os dois, dá para fazer diferenciar distinção. Bem, né? Sem dúvida. E ela tem só um par de patas por segmento. Então, ela tem umas 50 patas no máximo. Assim, não tem... É o piolho de cobra que tem trocentas patas. O piolho de cobra que tem 600 patas, são menorzinhas. Qual desses bichos todos do jardim você percebe que as crianças têm alguma preferência? Eu acho que é borboleta, né? A borboleta e joaninha. E tatu-bola. Tatu-bola, apesar de não ser tão bonito, não chamar tanta atenção. A graça dele se fechar, dele virar aquela bolinha. Aqui a borboleta. É que elas são bonitas, né? Elas voam, e o colorido delas. E quando elas pousam também, eles gostam de mexer, né? A joaninha, porque é redondinha, bonitinha. A joaninha também com pintinha, né? As e o tatuzinho bola, que fecha. Então, as crianças acham graça, né, dele se fechar. Muito bom. No próximo bloco, nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse bonito trabalho de vocês. O Arte e Letra vai para um rápido intervalo e volta já.
Arte e Letra está de volta com Humberto Conzo Júnior e Bernardita Huarte, autora e ilustradora de Descobrindo os Bichos do Jardim. Bernardita, agora eu pergunto aos dois, né? Vocês vão aí responder à vontade. Como é que foi esse processo da criação escrita e da ilustração? Vocês se conheceram, trocaram ideias ou você não conhecia a Bernardita, passou o texto para ela e ela se virou? Como é que foi isso? Eu mandei o texto pronto para a editora, né? E foi através da editora que eu fui conhecer a Bernardita. Né? E aí que nós começamos a trocar figurinha e se entender para fazer o livro, né? E como é que foi, Bernardita? Aí ele começou a mandar algumas imagens, e eu, na verdade, fui descobrindo os bichos na medida em que eu desenhava, porque eu tive que fazer muita pesquisa. Apesar das imagens que o Humberto passou para mim, eu também não tinha ideia. Para mim, lacraia, piolho de cobra, minhoca, eram muito parecidos. Então, eu tive que fazer uma pesquisa mesmo para ver como é que elas eram efetivamente. E até o desenho do livro está muito próximo do original, porque são muitos bichos, não é um livro sobre 3 bichinhos, é um livro... É uma variedade. Sobre muitos. Eu pensei, não adianta eu caracterizar, fazer um personagem. O personagem é o próprio bicho. E a ideia era que a criança visse naquela figura que era o bicho em si, um elemento interessante, simpático. E procurar, ou simpático, ou assustador, mas como ele era. Então, eu mexi muito pouco no que é o bicho mesmo. Nós falamos sobre a adaptação do texto, né, para linguagem infantil. A parte de ilustração também passa por esse trabalho, né? Porque a gente tem que mostrar os bichos de uma forma atraente para as crianças, mas sem descaracterizá-lo, né? A criança tem que saber que aquele bicho tem 4, que um inseto tem 6 patas, que uma aranha tem 8, então mantém isso também no trabalho. E ela manteve, né? Ela foi fiel à figura do bichinho, mas ela deixou os bichos assim bonitos pelo desenho, pela o contorno de flores e o colorido, né? Eu fui aprendendo com ele também. Ele me dava uns toques. Olha, esse não tem pinta branca, a pinta é preta. Tá bom, então vamos trocar a pinta. Porque a gente não sabe tanto. Eu tentei deixar ela bem livre para montar como aquele. Minha única preocupação era realmente a informação técnica, né? Que a parte técnica do bicho ficasse ok. E é um desafio, né, Bernardo? Porque, por exemplo, desenhar minhoca, um bicho embaixo da terra, não é uma coisa fácil, né? Então... Qualquer um desenha uma minhoca, né? Você faz um negócio compridinho ali. Não, esse foi um livro que eu pensei que, no começo, quando eu recebi o texto, eu falei, isso vai ser rápido. Eu demorei 6 meses, porque até para elaborar a ideia e ir fazendo que o desenho ficasse assim, atraente para crianças. Mas então, o ideal é esse, ficou. Você fazer um tatuzinho, que tá bonitinho, tem ele fechado em bolinha, tem ele aberto, no meio do matinho, e as minhocas, assim, não tem uma só, são várias, né? Ficou atraente para a criança, sem descaracterizar, né? O que ela é. Bernardita, esse foi seu primeiro livro de ilustração infantil? Você já havia feito outros? Livro completo, esse é o meu primeiro trabalho. Eu trabalhei com ilustração porque eu trabalhava com cartões tridimensionais. Então, eu já ilustrava há muito tempo atrás, só que eu fiquei muito tempo fora do Brasil e eu não tinha trabalhado com desenho na volta. E aí eu voltei com esse livro. Você fez aqui no Brasil, foi o curso de comunicação visual, né? Isso. Você é chilena, mas está no Brasil há muitos anos, não é? Isso. E você viveu fora também do país. Você fez alguns outros cursos por lá? Em Portugal, eu morei 5 anos. E acabei fazendo alguns cursos numa escola bem experimental, que chama Arco. De pintura, vários cursos por lá. Mas eu não trabalhei efetivamente. Eu fiz vários cursos por lá e fiquei mais em volta disso, assim, também a experiência na Europa de ver outras coisas, de ver as publicações deles. Eles têm
também é muito enriquecedora com crianças e a arte em si. Na Itália, você esteve também lá? Você fez alguma coisa, assim, em matéria de cursos? Também acabei fazendo mosaico na Itália. Ah, mosaico. Ai, Mosaico. Que beleza. Mas, assim, não tem a ver especificamente, mas acabei estudando. Quais são os seus outros trabalhos, assim, além da ilustração? Eu trabalho com várias técnicas. Eu gosto muito de diversificar. Eu faço gravura, faço xilogravura e mosaico também, alguma coisa. Você vem de uma família de grandes pintores, né, famosos. Aí. Acho que está trazendo nessa tradição de lidar com a arte. Sim. Que bom. Como é que você começou a ilustrar? Você teve vontade, assim, era um ideal seu? Ou foi o chamado da editora, o convite? Na verdade, eu sempre gostei de ilustrar. Desde criança, eu ilustrava muito mais do que eu escrevia. Então, desenhar, arte, sempre foi o que eu sempre vivi e trabalhei desde criança. Então, eu não tive muita dúvida quando eu fui escolher a faculdade para que área ir, porque meio que já estava escolhido. Eu nunca me pensei... Era a sua habilidade, Nunca né? me pensei fazendo outra coisa. Agora, ilustrar livro infantil era uma coisa que eu sempre tive vontade, sempre tive vontade. E uma coisa que me chamou a atenção é que, principalmente esses livros para crianças pequenas, as imagens, a ilustração é bastante importante, não é? Porque a criança, mesmo que ela ouça o que o adulto está lendo, a gravura, a figura, vai impressioná-la muito mais e ela vai entender o que está se passando. E aqui dá para ela conhecer perfeitamente os bichos. Acho que foi um casamento do texto com a ilustração, assim, perfeito. Acho que é uma coautoria, né? E livro infantil, acho que realmente tem que ter um engajamento muito bom entre o escritor e o ilustrador para o negócio fluir e ser uma coisa... Você, Humberto, escreve desde cedo, né? Desde... Os 14 anos, você publicou, já lançou o primeiro livro com 16 anos, o Tudo ou Nada, mas era poesia, né? Eu, assim, desde na escola sempre gostei de literatura, gostava de Carlos Drummond de Andrade. Eu lembro, meu pai me deu um livro do Vinícius de Moraes, eu adorava. E então, desde 13, 14 anos, comecei a escrever poesia. E escrevi aguardando na máquina de escrever ainda. Eclético, né? Biólogo, historiador, faz poesia, livro infantil, que beleza. Escrevia na máquina de escrever. Aí meu pai ficou sabendo e falou, deixa eu ver. Né? E aí comecei a sempre que escrevia, dava uma cópia para ele, Fazia um papel carbono, né? E ele foi juntando. E aí ele que patrocinou ali a publicação do livro de surpresa, né? Eu não sabia. Foi uma surpresa agradável. Foi lançado numa feira de ciências no colégio. Eu estava no colegial ainda, quando foi lançado, estava no início do colegial. E aí o lançamento foi lá. Ele deve ter tido um orgulho, né? Publicação do filho, né? Você escreveu também o abecedário, né, das aves brasileiras, do Geraldo Valério, e os bichos sinistros. Você tem alguma preferência ou alguma especialidade pelos bichos? Esses bichos sinistros aqui devem ser sinistros mesmo. É um livro sobre ratos, baratas, aranhas e escorpiões, né? Ai, não. Esse foi meu primo, assim, o do Geraldo Valério é um livro ele é um ilustrador brasileiro que vive no Canadá e o livro é dele e eu fiz o texto, né? E aí esse é meu primeiro livro autoral, né? Que é justamente a área que eu trabalho mais. Eu trabalho com controle de pragas, né? Então, justamente com barata, rato, escorpião, Você aranha. Conhece bem os sinistros. Eu conheço. Esse daí, a pesquisa já estava toda pronta na minha cabeça. Esse não é para crianças, né? Não, então é um livro justamente para criança, um pouquinho maior que esse, né? Mas que os adultos também gostam de ler, porque tem um monte de curiosidade, um monte de informação. Bernardita, você tem preferência, assim, para as figuras que você desenha nos livros? Ou você usa a sua imaginação e é capaz de completar ou terminar qualquer uma? Na verdade, esse livro é um livro que eu fui fazendo muito próximo da figura original. Não é, o meu trabalho, em geral, não é assim. Mas eu senti necessidade para esse trabalho de que ficasse mais próximo do original. Eu caminho bem nos dois, com as duas coisas. Eu trabalho muito com colagem também.
e com dobradura. Eu trabalhei muito tempo com origami, com kirigami. Então, para mim, trabalhar com papel, inclusive tridimensional, é muito tranquilo, muito natural. Então, nesse caso, eu tentei ir para o mais próximo possível do inseto em si, do inseto, do bicho. Para ser fiel ao formato não do chega bichinho. a ser uma coisa não é um desenho técnico, científico. Porque científico que não podia ser o voltado caso. à criança, né? Teria que ser alguma coisa mais envolvente, mais atraente. Com certeza. Mas ficou excelente. Para que idade o livro é indicado? Se bem que qualquer criança, você pode mostrar só, né? Então, até o fato de ter as mãozinhas, tudo, eu acho que criança com 2 anos já começa a se interessar. Eu tenho experiência com um filho, tudo a partir dos 2 anos. Aí, na escola, se trabalha muito esse tema, ainda na pré-escola, na faixa de 4, 5 anos, que as escolas têm trabalhado esse tema. Mas, pelas curiosidades, a parte já do texto, aí já puxa até para as crianças um pouco maiores. Eu acho que até uns 10, 12 anos, a criança ainda desperta interesse nesse tema. Então, pega uma faixa bem ampla, né? Dos 2 anos. A gente discutiu bastante, assim, justamente a gente não queria abranger o maior público possível. Certo. Então, fazer uma coisa que não fosse um negócio também muito de bebezinho, muito... porque o texto não é tanto assim. Não, o texto então juntar uma coisa que juntasse tudo, que a gente cobrisse uma grande área de idade. Muito bom. Quais são os novos projetos? O que é que temos nas gavetas aí? O meu já mandei o próximo para a Matrix, está até com o Paulo fazer, já. E nós já estamos forçando aqui, porque ele fala que seriam Descobrindo os Bichos da Praia. Então, falar vamos lá, praia, um tema até mais, eu acho que mais legal de desenhar. Nossa, até, né? tem bastante coisa na praia também. Né? Isso é outra coisa que eu sempre passei férias na praia e também gostava de ficar olhando os bichinhos, aqueles furinhos que começam a sair bolinha da areia, ficar cavando até achar cavando até achar o bichinho. Que bom. Nós vamos aguardar ansiosamente, então. Parabéns por esse trabalho magnífico, sucesso. E até o próximo, então. Tá certo, obrigada. Hoje, no Arte e Letra, eu conversei com Humberto Conzo Júnior e Bernardita Huarte, autora e ilustradora de Descobrindo os Bichos do Jardim. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.